Sim, vamos fazer um negócio aqui super intimista, super próximo, tá? Espero que vocês aproveitem bem aí a noite. Thomas, eu vou começar te fazendo um triozinho de perguntas aqui para a gente colocar todo mundo na mesma página, né? Com perdão dos arredondamentos aí, o capitalismo impulsionou-se depois da primeira Revolução Industrial, então são um pouco mais de 200 anos desse cara chamado capitalismo, e para muitos o capitalismo e consciente são termos que não combinam, né? Para muitos o capitalismo nunca foi, não é, e para muitos nunca será consciente. Então, eu queria começar te perguntando o seguinte: quando que surgiu esse termo? Quando você entrou nesse tema, por que te motivou? Você hoje, para nós aqui da Inova, para mim pessoalmente, você é a referência aqui na América Latina desse tema. Então, o que te sugou para esse troço chamado capitalismo consciente? O que te motivou? E o que você diria, primeiro, para aqueles que acham que o capitalismo não pode... Isso é mais um modismo? Isso é mais uma ondinha que veio aí para uma narrativazinha fajuta que vai durar 2 décadas? Ou isso veio para ficar? Então, como surgiu o termo? Como você entrou? E ele é uma moda ou veio para ficar? Vamos nessa. Surgiu de um estudo de marketing. Olha que interessante, né? O Raj fez um estudo por que as empresas têm alta reputação. Algumas empresas, descobriu que 60 empresas de alta reputação nos Estados Unidos, 30 gastavam um dinheirão, até 10% do faturamento em marketing, e 30 gastavam zero ou quase nada. Aí ele falou, como é que esses caras têm a mesma reputação de quem gasta todo esse dinheiro sem marketing, sem promoção? E aí, o que ele descobriu? Essas empresas que têm essa força toda tinham um líder que serve à causa, ao propósito, tinha um propósito muito claro na organização, reconhecia a interdependência, a integração de todos os stakeholders e tinha uma cultura muito forte, que as pessoas olhavam e falavam, eu não vou comprar uma coisa, eu vou ter uma experiência lá. Então, você vai num lugar que você tem uma relação de experiência, de troca de valor, não só uma experiência de consumo. Então, isso começou em 2007, com a publicação do livro Firms of Endearment, Empresas Mais Queridas, né? 2010, eu voltei para o Brasil em 2006, 2010 eu estava com uma startup no Brasil e falei, preciso vender para o Whole Foods. Aí fui buscar quem é o dono do Whole Foods, achei o John Mack, e a primeira coisa que surgiu lá, o capitalismo consciente. Eu falei, cara, esse é um artigo desse cara, eu preciso ler, porque eu quero conversar com ele, eu tenho que entender quem ele é, né? Li aquele negócio, eu falei, nossa, eu sou capitalista consciente, não sabia, né? Porque eu não tinha propósito, eu tinha uma crença no meu negócio. Eu não tinha uma integração, a gente fazia rastreamento, a gente não tinha integração de stakeholders, a gente fazia rastreamento, juntava todo mundo. Então, todos aqueles elementos estavam dentro do nosso negócio. E eu me meti para ir para os Estados Unidos em 2010, entrei no grupo lá do Capitalismo Consciente Internacional, voltei para o Brasil com a cabeça cheia de ideia e falei, eu preciso implementar isso aqui, preciso criar. Aí eu fundei o Capitalismo Consciente no Brasil e comecei a dar aula. Porque o que eu descobri? Todo empreendedor é um capitalista consciente, inconsciente. Por que isso? Ninguém começa a fazer um negócio e fala, vou fazer o maior negócio do mundo. Não, vou fazer alguma coisa melhor, vou fazer um produto melhor, um serviço melhor, vou fazer a minha vida melhor, a minha comunidade melhor, até aqueles mais altruístas que falam, vou fazer o mundo melhor. O cara que criou o Waze falou, vou fazer o mundo melhor. E faz o mundo melhor, porque todo mundo usa o Waze no mundo inteiro, né? Então, essa é a natureza do empreendedor. O empreendimento, o empreendedor faz para melhorar alguma coisa. Porque se fizer igual, fizer pior, você não se estabelece. Tá certo? E aí você faz para o longo prazo. Você não faz para amanhã o seu melhor do mundo. Você faz porque você acredita. Então, você põe um plano na mente, um plano de ação, e vou fazer isso porque eu acredito e vai ficar melhor. E aí o boca a boca vai crescendo. Não é o marketing que você faz, você pode até pedir uma ajuda de marketing, investir, mas é a força do resultado das pessoas que consomem o que você oferece que vão promover o que você faz. E aí o grande segredo é assim, como é que você usa a rede para fortalecer a rede? E muita gente não consegue fazer isso ainda. Então esse que é o grande, acho que a grande sacada, você primeiro ter esse propósito verbalizado, porque a sua intenção é o que o seu coração diz, né?
Precisa estar escrito para as outras pessoas lerem e entenderem. Começa por aí, né? Tá certo? 2007, coincidentemente, o ano de criação do primeiro smartphone já veio com esse catalisador gigantesco, né? Exatamente. E a sua jornada de lá para cá? Então, a sua começou em 2010, uma década aí. O que vocês já fizeram? Bom, você trouxe o movimento aqui para o Brasil. Como é que ele está? Eu me lembro, Thomas, e vou te pedir até o início das suas aulas sobre capitalismo consciente. Eu queria que você desse um déjà vu aqui para mim e para quem não conhece, daquele lance que a gente tem acompanhado, principalmente nos últimos séculos, nas últimas décadas, sobre o acúmulo, o retorno, enfim, esse nível de consciência de que, como se diz lá em Minas, né? Lá em Minas eu tenho um amigo lá em Minas que fala: Marcelo, caixão não tem gaveta. Então, assim, não adianta você acumular, porque caixão não tem gaveta. E acumular não no sentido do dinheiro, do patrimônio e tal, mas acumular conhecimento, enfim. Então, conta um pouquinho de novo aquela narrativa que você tem, mostrando aí o que tem mudado aí de grandes empresários lá de 2 séculos atrás para os atuais. Isso é muito bacana, né? Porque quando você olha esses grandes empresários do século XIX, né? Carnegie, Rockefeller, esses caras vinham de 200, 300, 500, a humanidade vinha de 5.000 anos de pobreza, de falta, de escassez. Então o cara começou a acumular, falou mais um pouquinho, foi acumulando demais, e 7 gerações, 15 gerações depois, são filântropos. Você pergunta para um americano: você conhece Carnegie? Filântropo. Rockefeller? Filântropo. Porque eles extraíram do sistema tudo que eles podiam e que não podiam. A fortuna deles é equivalente a 3 vezes o homem mais rico hoje. Imagina quanto dinheiro. Você fala de desigualdade social, hoje a gente tem 50 pessoas com 50% do PIB. Naquela época eram 5 pessoas com 70% do PIB, né, do mundo. Então, só que ele não tinha transparência, não tinha visibilidade. Então é mais fácil, mais escondido. Mas essa mudança você pega os caras do século passado, Bill Gates, Warren Buffett, os caras despertaram e falaram: acumulamos demais em vida. Vamos devolver isso, cara. O que aconteceu? Eles acumularam tudo esse dinheiro, privou a sociedade de prosperar, de evoluir junto. Então, só saiu ele, progresso, e os outros estão aqui embaixo. Então, agora você pega os caras desse século, olha o Elon Musk, olha que coisa incrível. Esse cara tem uma empresa de produzir carros elétricos que vale mais do que o segundo e o terceiro colocados juntos. E ele produz carro elétrico. Só que o nível de consciência é outro, porque ele sabe que não dá tempo para esperar para ele dominar o mercado todo. Então ele pegou e abriu todas as patentes dele para o mundo. Para o mundo. Passou um mês, saiu o diretor lá de operações dele e foi criar um concorrente no Arizona. Mudou para o Arizona e abriu uma empresa concorrente usando as patentes. Então o que acontece? Isso aí é a mudança de mentalidade da escassez, de segurar, de guardar, para a abundância. E na abundância estão surgindo muitos negócios. Airbnb surgiu da abundância. Quanta gente tem um apartamento que tem dormitório sobrando? Ou tem quartos, tem alguma coisa sobrando? A gente tem ativos suficientes, tanto que o Airbnb é maior do que, tem mais apartamentos disponíveis do que sei lá, as 2, 3 maiores redes de hotelaria do mundo. Como é que a gente explora a abundância? A gente já criou riqueza suficiente. A gente precisa redistribuir. Então, o que é legal desse processo, tanto que, recentemente, há um mês, o dono do Duty Free, com 89 anos, descobriu que ele acumulou. Nossa, eu estou aqui, ele abriu a carteira assim e falou: nossa, eu estou com 9 bilhões de dólares aqui na carteira, o que eu vou fazer com isso? Se eu gastar 1 bilhão por ano, capaz de eu morrer antes do bilhão, tudo que eu acumulei. Entendeu? Então, o que acontece? Não adianta mais acumular. A hora que ele acumulou, ele privou os funcionários de ganhar um salário 10% melhor, 20% melhor, melhorar a vida deles, de ter oferecido educação, um curso, uma qualificação para o cara empreender e fazer outra coisa melhor, se desenvolver. Então, o que está acontecendo? As pessoas estão começando a perceber que a gente está na era da abundância. Não adianta acumular. Caixão não tem gaveta. Vai levar isso para onde? Gostou da frase mineira, né? Caixão não tem gaveta. Adorei, fantástico. Então, esse despertar, como é que a gente começa a despertar mais gente que fala:
Progresso não adianta. E eu brinco o seguinte, né? A bandeira do Brasil está escrito lá, ordem e progresso. E escreveram isso quando o Brasil era uma zona e era atrasado. Hoje a gente tem ordem suficiente e progresso suficiente. A gente devia mudar para educação e prosperidade. Prosperidade para continuar todo mundo junto e educação para dar oportunidade das pessoas empreenderem. Porque emprego vai faltar, trabalho tem de monte. E a gente precisa estimular empreendimento, empreendedorismo, estimular o talento das pessoas para elas saírem para empreender. Legal. Ó, só para avisar para quem chegou aqui, já estamos em 47 aqui na sala, fora a galera que está no Facebook. Podem colocar perguntas aqui no chat, mas daqui a pouco eu vou abrir o verbo aí para quem quiser falar. Thomas, tem um cara aí, um historiador mais badalado do momento, o Harari, né? Em um dos seus textos, ele mostra a contradição entre os dois pilares, né, da Constituição Americana, igualdade e liberdade, né? E ele faz uma análise muito crítica. Ele fala, pô, esses dois valores eles são conflitantes, porque ao mesmo tempo que você fala assim, pô, liberdade. Então, liberdade. Se eu tenho liberdade, eu posso acordar amanhã e decidir abrir uma empresa e querer vender para o mundo inteiro e ganhar muito dinheiro, e o Thomas pode acordar amanhã e resolver continuar sendo um funcionário de uma empresa com um salário. Não tem certo, não tem errado, mas cada um está exercendo sua liberdade. Só que ao exercer minha liberdade, se eu conseguir fazer minha empresa ser gigante, eu detonei a igualdade. Então, será, Thomas, que o movimento não tem 20 anos, né? Será que essa década, 2030, e aí eu já queria te pegar aí, o ingrediente Covid-19, o que ele colocou nesse caldo, né? Será que essa década, ou as próximas 2 décadas, vai ser a do caminho do meio entre esses dois temas? Como é que você vê isso? Eu acho que, se você olhar, os valores são antagônicos, mas eles se completam, né? O que a gente fala muito na questão da liderança é como é que a gente... o que nos trouxe até aqui, o que nos tirou da miséria, foram os valores masculinos, de competitividade, do egocentrismo, daquela coisa de sobrevivência. A gente está numa fase de mais abundância, então a liderança tem que começar a equilibrar valores masculinos e femininos. Então a gente precisa de competição e colaboração. A gente precisa de eficiência e participação, do egocentrismo e do ecocentrismo. Então a gente precisa começar a olhar os dois lados. Não descambar para um lado, nem ficar do outro lado, mas equilibrar. Se a gente olha as primeiras mulheres que subiram ao poder, eram mulheres representando valores masculinos. Margaret Thatcher, Dama de Ferro, a primeira ministra que Israel teve era o único homem do gabinete. Eram coisas muito duras, né, masculinas. E hoje, você olha os líderes das empresas mais poderosas hoje, as que valem só 3, as que valem mais de 1 trilhão, né? Google, Amazon e Apple. São pessoas que conseguem equilibrar valores. Os caras do Google, eles têm tanta humildade, falam, cara, eu não sou para ser líder, eu sou para ser o criador. Contrataram desde o início um CEO profissional, agora tem outro CEO, né? Então, o que é isso? É você reconhecer o seu talento, aonde você se encaixa de melhor forma, a sua melhor contribuição. Não tentar ser o que você não é. Isso é sair do egocentrismo, sair para o ecocentrismo. A nossa força é maior se a gente entende tudo que está ao nosso redor, nossos talentos. Então, eu vejo muito assim, essa ideia de equilibrar, mesmo dentro de uma organização, se você fala criatividade, mas precisa ter responsabilidade, senão a gente só cria ideia, ninguém executa. Então, você tem que ter um equilíbrio de valores dentro da organização. E esses valores têm que fortalecer a sua intenção, o seu propósito. Então, não adianta ter valores, falar, a gente tem uma empresa criativa, controle. Pô, isso aqui não ajuda a criatividade, né? Então, essas coisas todas se combinam, elas se amarram de uma forma muito poderosa. E o que a gente perde, o mais legal de tudo isso, só fazer mais uma, se você olha todos os outros movimentos, capitalismo inclusivo, capitalismo criativo, economia circular, economia compartilhamento, todos os outros 30 movimentos que tem por aí, de uma forma ou de outra, eles falam desses 4 fundamentos. Eles falam de um propósito maior, eles falam de interdependência, falam de cultura e falam de liderança, né? E acho que o que eu até gosto de usar a nomenclatura dos outros. Então, eu não falo de propósito superior, eu falo de propósito evolutivo, que é a terminologia do Frederic Laloux. Liderança servidora, que é
de uma outra metodologia, terminologia usada por um cara que desenvolveu essa filosofia. Interdependência, né? Que é muito usado por Brené Brown e outras pessoas que falam de ecossistema, né? Cultura responsável, porque toda cultura é consciente. Até a cultura da Ambev, a cultura do Odebrecht era muito consciente. Eles sabiam como eles tinham que atuar, né? Então, a cultura tem que ser responsável para você se responsabilizar pelos seus atos. Qual o seu papel no que você está propondo? Então, assim, a gente tem que começar, em vez de criar mais nomenclatura nova, a gente tem que se apoderar. Porque a grande beleza no mundo é que não é que está errado o que a gente pensava. A gente criou uma coisa no nível de consciência, aprendeu, expandiu a consciência, aquilo não está errado. E a gente volta para o nosso amigo Milton Friedman, que falava que o único, na década de 60, o Prêmio Nobel de Economia, o único propósito da empresa é gerar lucro. Não está errado. Porque se você não gera lucro, você é responsável social, você não tem como pagar imposto, você não tem como fazer filantropia, você não tem como fazer investimento, você põe em risco o salário dos seus funcionários. Então, não é que está errado, está incompleto. Você tem que gerar lucros, você tem que gerar valor social, valor ambiental, valor moral, valor de conhecimento. Então, o que expandiu? Expandiu a consciência. Se você só gera lucro, você está com problema. Porque quando chegar a crise, ela vai te pegar. Ô, Thomas, antes da gente entrar no livro aqui, deixa eu só fazer um registro e mais uma pergunta. Tem uma galera escrevendo aqui no chat, já passamos de 50 aqui na sala, não sei quantos estão lá na rede social, mas ó, a presença aqui de Berlândia, Minas Gerais, Vitor Hugo botou aqui no chat, fez questão de dizer alô, Berlândia. Vitor, seja bem-vindo. E hoje, Thomas, esse nosso encontro aqui coincidiu. Olha só, e você foi um dos provocadores que a gente precisava fazer um curso de formação de conselheiros, o Rubem Pimentel foi outro, está aqui na tela também. Hoje aqui nós estamos na Inova, tem vários alunos das 3 primeiras turmas, está sendo criada uma entidade formada por ex-alunos das turmas 1, 2 e 3, a Associação de Conselheiros Trends Innovation do Brasil. Hoje foi a assinatura da ata e esse está sendo o primeiro evento Lifelong Learning, então todos assistindo, aí tem vários aqui na tela e outros estão na sala do lado ali acompanhando pelo telão. É o Juarez dando ok aqui, ó, Juarez também. Mas é isso. Ô, Thomas, você tem uma fala sua também que eu acho que cabe aqui para a gente colocar um último amálgama aqui antes da gente falar do livro, né? Os extremos, né? Então, o extremo oposto ao capitalismo é o socialismo. Você tem uma fala que talvez esteja chegando a hora, ou está chegando a hora, não sei como é que você está vendo isso, da gente parar de usar o ou e partir para o E. Essa sua análise eu acho muito interessante, porque nenhuma dessas duas narrativas, nenhuma dessas duas filosofias, valores, seja lá como a gente queira chamar, nenhuma delas é por si só 100% ruim, né? Qual é a sua visão sobre isso? Que hoje o mundo está, olha só o que está acontecendo, né, no planeta de polarização, e o pêndulo é o seguinte, quanto mais você estica para um lado, na hora que ele vira, ele não vem para o meio, não, ele vai para o outro e fica essa gangorra destrutiva, horrível. Como é que você vê isso? Não, por isso que eu falei agora há pouco, né? As ideias não estão erradas, elas estão incompletas. Elas estão certas para o nosso nível de consciência. O cara que criou o capitalismo foi Karl Marx. Antes a gente chamava de mercantilismo. A gente trocava mercadorias. E aí chegou um cara e falou, não, isso está ruim, isso é capitalismo, eu vou criar o socialismo. Então ele criou o inimigo para criar o bom. Só que o que acontece? A gente olha os dois sistemas estão indo para falência. O socialismo faliu antes, o capitalismo está indo para o mesmo lugar. A diferença é que vai demorar um pouquinho mais, mas vai falir se continuar do jeito que está. Então, o que a gente percebe? O capitalismo é bom para, bem simplista, tá? Bom para produzir, falhou na distribuição. O socialismo é bom para distribuir, falhou na produção. Os mecanismos de estímulo de produção não existem. Então, o que acontece? O socialismo, quando não tem mais o que distribuir, distribui fome, pobreza. Está vendo a Venezuela, né? Então, o capitalismo ele vai destruir a capacidade da gente continuar produzindo. Então, o que a gente precisa é um sistema que junta os dois. Então, não adianta cada um ficar com uma peça do quebra-cabeça e a gente não juntar para a próxima imagem. A gente precisa juntar a produção boa e a distribuição boa. Então, a hora que a gente põe os dois juntos, a gente vai começar a criar
o sistema que vai levar a gente para o próximo século. Porque isso é tão verdade que a China é socialista para dentro e capitalista para fora. Pô, como é que pode? São os únicos que estão crescendo positivo e mais de quase 2 dígitos. Há quanto tempo? Em plena pandemia, continua crescendo. Aí você fala, eles estão combinando o que a gente está falando. Eles são socialismo para dentro, só que eles determinam por força de controle governamental que vai funcionar assim. Aqui a gente tem que se juntar. A gente tem que deixar de olhar o vizinho como concorrente, como inimigo, porque o concorrente está mais longe, o concorrente está no outro país. E a gente tem que se fortalecer, a gente tem que parar de olhar o vizinho como concorrente, como competição, e falar o que podemos fazer junto para ficar mais forte que o outro. Por que vem os caras de fora comprar ensino superior aqui no Brasil e a gente não pode continuar? Se o cara está vindo de fora comprar, tem um potencial gigantesco. Como é que a gente está deixando o cara comprar? Tem alguma coisa errada. Né? Como é que a gente não pode pegar o dinheiro emprestado e comprar e continuar? O que falta para a gente? Não é falta competência, falta coragem? A gente está precisando, de novo, criar o próximo ciclo dos grandes empreendedores, não a turma X lá que começa a viajar na maionese. Precisamos criar, assim, Hermínio, Safra, os caras fortes que criaram um país naquele nível de consciência. A gente precisa dos novos empreendedores, o novo nível de consciência, com as novas abordagens, para criar a nova realidade nossa, compartilhando esses benefícios. Então, quando eu estava falando, o Milton Friedman não está errado, ele só está incompleto. E a gente tem que, para reconhecer que está incompleto, a gente tem que ser humilde e aceitar. Então, toda vez que eu dou uma aula hoje, a gente está num curso em Israel, um curso na Europa, um curso no México, o que eu apresento é o que eu sei hoje, e com o que a gente vai fazer junto vai melhorar. O curso do começo do ano deu um salto quântico de evolução para o que a gente está apresentando na Europa e na Israel. Com o feedback dos caras, está indo para o próximo nível. A gente fazia upgrade do curso uma vez por ano, a gente faz upgrade do curso a cada rodada. Tamanha a oportunidade de desenvolvimento, tamanho o aprendizado. Porque quem dá aula não é quem ensina, é quem aprende para ensinar ao próximo. Então, a humildade de você entender que constantemente, se você parar de aprender hoje, se você... É só olhar. Qual a diferença de liderança? Hoje de manhã a gente estava falando de um curso de liderança. Põe o Trump e o Biden, um do lado do outro. Um sabe tudo. Um tem resposta para tudo. O outro busca a gente para tentar responder, porque ela não tem a resposta. Então, qual é a liderança que vai levar a gente para frente? Qual é o estilo, qual é a forma de operar que vai levar a gente a cruzar esse próximo século? Porque o que a gente estava fazendo até agora não vai funcionar. Legal. Só para registrar aqui o Márcio Teshima, que é vice-presidente da associação que foi criada oficialmente hoje, colocou aqui no chat o LinkedIn da associação para quem quiser conhecer, a Associação dos Conselheiros Trends Innovation do Brasil. Ô, Thomas, e o nosso querido, aspas duplas no termo querido, Covid-19 na jornada do capitalismo consciente? Catalisador, deu uma segurada ou colocou mais um holofote no que precisa mudar? Olha, eu brinco que a melhor época para plantar uma árvore foi 20 anos atrás e hoje, né? Quem plantou 20 anos atrás tem a sombra, quem está plantando hoje vai ter a sombra daqui a 20 anos. Então, o capitalismo consciente é isso, não é a solução de curto prazo, é um compromisso de longo prazo. Porque, que nem a Inova, Marcelo, você, o Luiz, quando vocês criaram isso, vocês não criaram para ficar um ano e vender. Vocês criaram porque vocês acreditam. Vocês estão numa jornada de grande impacto, grande transformação, de aprender e criar continuamente. Então, essa é a grande diferença. As empresas que estão em jornadas de curto prazo, elas não vão passar pela crise. Então, quando você fala de Covid é mais uma crise. 2008, o mundo inteiro sofreu, falou, nossa, quanta empresa se ferrou, afundou, se perdeu. Crise, a próxima vai ser pior do que o Covid. Então, se você acha essa tá difícil, a próxima vai ser pior. Porque em 2008, quando a crise foi ruim, todo mundo falava, não, isso aqui vai ser fácil de fazer. Não, crise é pior que a anterior. Então, essa tá ruim, a próxima vai ser pior. O que a gente faz hoje
para ficar mais fácil de passar na próxima. O que a gente percebe nas empresas que praticam isso, que protegem, cuidam, defendem o seu ecossistema? O que é a Associação de Conselheiros Trans-Innovation? A gente está defendendo o nosso ecossistema, a gente está protegendo, a gente está fortalecendo o nosso ecossistema. O que significa isso? A hora que eu entro numa organização, participo de uma jornada onde eu sei que tem um caminho onde eu consigo continuar, eu me sinto mais seguro. É isso que dá força no que a gente começa a criar. E a gente cria essas coisas porque está alinhado com a nossa intenção. É o propósito, é a intenção maior. E como é que a gente cria? Como é que a gente continua cuidando? Então, isso que é bonito. Isso que é bonito de ver dentro da Inova, dentro das coisas que vão sendo criadas, é o potencial que existe por trás da intenção, do propósito, do impacto que você quer causar, né? Então, eu acho que o que a gente está vendo com as empresas, pega uma empresa, um setor bem abalado, vamos pegar assim, aviação civil, o que vocês acham? Está ruim? Está péssimo, né? Pois é, tem uma empresa nos Estados Unidos que faz parte dessas empresas que a gente considera como do capitalismo consciente, Southwest Airlines, e durante 37 anos eles nunca tiveram um ano de prejuízo. E as crises batendo, né? 2003, 2008, essa crise pegou pior de tudo. Eles nunca demitiram ninguém. Esse ano, pela primeira vez, porque a taxa de ocupação deles, que é 35%, a média de mercado nos Estados Unidos, a taxa de ocupação é 15%, eles estão com taxa de ocupação 35%, mais que o dobro, mas eles ainda estão sofrendo, eles vão ter que ajustar. Eles nunca fizeram isso. Reduziram o salário, fizeram um monte de coisa, e eles estão discutindo uma coisa que em 37 anos de história nunca aconteceu. Quantas vezes as outras companhias aéreas demitiram? Cada vez que dava uma escorregada, demite um monte. Principalmente os caras de salário mais alto, para contratar mais barato. É o jogo. Esses caras nunca jogaram esse jogo. Esses caras sempre cuidaram, sempre buscaram alternativas. Tá difícil? Tá muito difícil. Mas, com certeza, se você parar para pensar, por que eles têm mais que o dobro de taxa de ocupação do que as outras companhias aéreas? O que eles fazem? Eles não têm nem assento marcado. Você quer entrar num avião que não tem assento marcado hoje? Ninguém entra. Mas eles não têm assento marcado e têm o dobro da taxa de ocupação. Falar, tem alguma coisa de errada, né? Ou alguma coisa muito certa. Então, acho que essas evidências, a gente tem no nosso estudo de 20 anos uma grande crise que foi 2008, e agora a gente está passando pela segunda grande crise no nosso estudo de empresas do capitalismo consciente. O que a gente está percebendo? Que as empresas estão saindo muito mais fortes, porque elas não criam só valor financeiro, elas criam valor social, moral, ambiental, valor emocional, valor de conhecimento, e quando o consumidor pode, ele compra primeiro de você. Quando o fornecedor tem ideia, ele traz para você. Quando alguém tem que defender, vai defender primeiro você. Então, esses valores são que nem energia potencial, que ao longo do tempo vão se convertendo em energia financeira e dando força para as empresas que praticam essa filosofia. Você sabe, o chat está bombando aqui, a palavra propósito está dominando aqui a discussão, né? O Márcio está perguntando se ainda tem o livro para baixar gratuitamente. Já vamos falar do livro daqui a pouco, Márcio. Mas, Thomas, você já tinha, né, escrito um livro com o Raj, que foi o pioneiro ali, o de capa verde, muito bacana. Que motivou a escrever esse novo, né? Jornada ao Capitalismo Consciente, do propósito ao lucro, através da implementação dos fundamentos. E ele comenta um pouco assim, primeiro, qual foi o motivador para um novo projeto editorial, e aproveita e já comenta aí para o Márcio Lário como é que ele tem acesso ao livro. Então, a intenção, isso aqui não pode ser uma coisa elitista, né? Então, da mesma forma que os programas, os projetos que eu faço, eles sempre são inclusivos, a gente tenta incluir. Como é que eu incluo mais gente para entender essa filosofia? Bom, primeiro vamos fazer o lançamento num evento grande e oferecer de graça. Um monte de gente reclamou. Não, mas tem que baixar do Kindle, eu não uso o Kindle, eu acho horrível o Kindle. Falou, me manda um PDF. Falei, amigo, isso é capitalismo. Já ouviu falar de capitalismo? Eu te dou uma coisa, você me dá outra? Mas não estou dando nada, você não sabe o que eu vou ler? Falei, eu vou. No Kindle, eu sei quantas páginas foram lidas. Não sei quem leu, mas eu sei se o livro está
realmente dando o impacto que eu queria. Se X pessoas baixaram o livro, eu sei que tem tantas páginas por livro, eu sei quantas páginas equivalentes precisam ser lidas. E feedback, eu sei uma sensibilidade se está funcionando. Então, é Kindle, não tem outro papo. Aí, falei, como é que a gente continua? Voltou lá, o preço está R$ 4,99 na Amazon, no Kindle. Para quê? Para todo mundo poder ter acesso. Porque R$ 4,99, se você não puder comprar R$ 4,99, não tem jogo, né? E aí eu lancei mais como é que chama? Um desafio. Todo mundo que deixar, só tem digital ainda, a gente não fez impresso, todo mundo que deixar um depoimento lá na página da Amazon, onde está vendendo o livro, vai concorrer a uma cópia impressa, autografada. Aqui a gente fez um mock-up, o primeiro, né? Para ver como é que sai, tá bacana, legal. Né? Para quê? Para realmente falar qual é a troca que a gente está fazendo? Sempre capitalismo. Quanto custa um depoimento? Nada. 5 minutos seu, 2 minutos seu. Quanto custa o livro? Deixa eu silenciar alguém aqui, porque tem um... Desativei. Pronto. Então, quanto custa o livro? O livro não custa R$ 4,99 impresso, ele é um pouco mais caro. Mas a intenção é fazer um conteúdo que seja acessível a todo mundo. Quando eu dou um curso aí com a Associação Comercial pelo Brasil, a cada empresário que participa do curso tem uma vaga para um estudante universitário participar. E o mais bonito, de graça. Por quê? Para a gente atrair a futura liderança do país para entender o que é isso. Então, para mim, assim, o melhor... Eu estava fazendo um curso em Rodeio Bonito com a Associação Comercial lá, e uma menina estudante, ela virou para mim e falou, olha, eu quero deixar um depoimento. Essa jornada, o que eu aprendi aqui, mudou a minha intenção. Eu ia me formar, ia trabalhar em Porto Alegre, procurar um emprego em Porto Alegre. Agora eu sei que a minha cidade precisa de mim, uma cidade de 15 mil habitantes. Legal. Então aí você percebe que você abriu a cabeça de um jovem para quê? Para mudar o ecossistema, mudar o mundo onde ela está inserida. E não ir lá mais procurar emprego numa cidade grande. O Brasil só vai ser forte quando cada região, cada município for forte. E ela percebeu, falou, a minha cidade precisa de mim, 15 mil habitantes. Então, isso que é bonito. A hora que você vê um jovem dos 40 que participaram responder assim, já ganhou dia. Porque essa vai ser uma empresária, uma líder, uma transformadora na região dela. Ela entendeu a força e o potencial que ela tem. O Thomas, eu acho que agora você deixou a bola quicando aqui, quando você deu esse caso, cara, e aí eu queria, de novo, uma coisa que eu já ouvi você falar, mas sempre é bom, você contou N casos, eu sei, você com as suas palestras, que você roda o mundo aí dando palestras, você não vai lá para dar uma palestra, ganhar um dinheiro e voltar para... Você sempre tem essa preocupação de aplicar esse lance de ecossistema, de envolver outras pessoas, outras moedas, outras coisas, né? Eu lembro de um caso que você contou em sala de aula no curso Conselheiros da Inova, de uma empresa que tinha que demitir e que fez lá... Você tem algum outro, ou um desses clássicos aí, de como é que essa mentalidade... Pode usar um exemplo seu, por exemplo, um convite que você recebeu para ir para um lugar e que você criou outras moedas de troca e conseguiu envolver mais o ecossistema, porque eu acho que um exemplo prático ajuda a materializar um pouco melhor para aqueles que ainda acham que isso é muito... filosofia, mas na prática, como é que a gente pratica o chamado capitalismo consciente? Conta uns causos aí para nós. Então, vamos pegar um simples, né? O meu aí, que a gente tem feito antes do Covid, a gente fazia isso, agora depois do Covid a gente está sendo mais criativo. Mas antes eu ia fazer uma palestra, fui lá em Porto Velho fazer uma palestra, né? Aí, qual é a chance de um país desse tamanho você ir 4, 5 vezes para Porto Velho? Muito baixa. Falei, tudo bem, eu vou fazer a palestra aí, tem 3 condições. A diretoria tem que sentar comigo durante 2 horas para a gente falar de capitalismo consciente. Depois a gente tem que ir numa rádio, num jornal local, para fazer uma divulgação, fazer uma entrevista junto com a empresa, que está trazendo a ideia, um executivo da empresa e eu vamos numa rádio falar de capitalismo consciente. E depois uma palestra numa universidade, normalmente junto a 300, 400 estudantes, porque é um conteúdo que vem de fora, então você atrai muita gente, então gera uma conversa muito, muito boa. Aí eu faço a palestra para você. O que aconteceu? Quando a gente faz isso na universidade, tem gente que vai lá e compra o livro, tem gente que compra o curso, tem gente que vê a conexão com o ecossistema, conexão com a empresa,
e fala, é nessa empresa que eu quero trabalhar. Por quê? O que a gente acabou fazendo com essa dinâmica? A gente criou um pipeline de talentos. As pessoas escutam aquele conceito, a empresa está associada com aquela apresentação que foi feita na universidade. O estudante fala, pô, não sabia que esses caras estavam pensando assim, eu quero trabalhar com eles. Então, assim, indiretamente, você começa a gerar outros valores, um pipeline de talentos, né, para a empresa que está lá. Então, você começa a atrair as pessoas porque é o employer branding, né? Você começa a entrar em outras dimensões de negócio. Não é só, põe anúncio no jornal. Não, as pessoas já sabem de mim, já sabem como eu quero agir, como eu estou, como é que chama? Como eu estou trabalhando, qual é o meu propósito. Isso dá muita força para qualquer organização. Então, eu sempre falo o seguinte, a gente vai com uma intenção, acaba gerando outras ondas de efeito colateral ou efeito positivo, né? Porque a minha intenção não era gerar um pipeline de talento, minha intenção era influenciar o futuro líder, né? O universitário que vai sair para empreender, vai ser gerente de uma empresa, diretor, né? Este cara, para entender isso. Então, acho que quando você começa a olhar esses modelos, e hoje, como é tudo virtual, a gente está dando um curso virtual, pode arrumar estudante aí, pode arrumar empreendedor, vamos fazer mentoria, vamos fazer. Então, a gente começa a ter gente fazendo fila para participar, para concorrer com essa oportunidade de estar dentro desse programa. Aí eu já vi gente fazendo vaquinha para um cara participar e todo mundo assistindo no computador junto. Olha que legal, os caras falam, não teve lugar para gente, vamos lá, junta 4, 5 pessoas. Aí você vê numa telinha dessa do Zoom, tem 5 pessoas. Aí fui perguntar, falei, o que você está fazendo? A gente não podia perder. Como assim? Não, a gente pagou. Falei, na hora eu vou lá na plataforma e reembolso. Falei, cara, isso é muita vontade. É isso que você tem que reconhecer. Eu falo, eu devolvo o dinheiro de vocês para vocês usarem para o investimento de vocês, se cada um fizer um testemunho no final do programa. Fechado, a gente faz. E o cara faz feliz. O cara faz apaixonado. Então, você desperta, dentro do exemplo que você dá, a forma que as pessoas começam a pensar em operar. Então, acho que essa é a beleza de você começar a explorar essas dimensões de negócio não financeiras, porque elas vão resultar em negócio financeiro. Elas vão, no longo prazo, te fortalecer financeiramente. Legal. Thomas, depois eu quero abrir um pouquinho para perguntas, mas me conta aí. O livro, a gente já botou o link aqui, tinha alguns perguntando, ele está dividido em 3 partes, né? Então tem um pouco da história da humanidade, do capitalismo, depois tem a questão do mergulho, né? As 3 palavras, discover, dive and disrupt, e por fim, dicas práticas de como começar a jornada. Conta um pouquinho aí do que a gente pode ver nesse livro. Então, a primeira parte é muito para a gente mostrar que as ideias evoluem, né? As intenções evoluem, e quanto mais a gente aprende, mais a gente tem a capacidade de evoluir. A gente compartilha outros 30 movimentos que são, eu sempre falo, o capitalismo consciente não é a única solução, existem vários caminhos na mesma direção, né? Você pode usar, se é uma empresa industrial, olha para a economia circular, se é uma empresa de ativos, olha na economia do compartilhamento, olha em outras alternativas, porque, de uma forma ou de outra, elas todas falam dos mesmos conceitos. Tá certo? Assim, mais ou menos, tá lá, você vai encontrar os conceitos. E fecho essa primeira parte com a urgência da mudança. A gente não tem tempo para esperar. Não dá para ficar sentado esperando mais um, falar, não, tem que mudar já, cara. E aí a gente mergulha, né, nesses conceitos, com exercício, com pergunta, com exploração, com como é que eu faço isso acontecer na minha organização. E aí, no final, a gente fecha com uma parte mais prática de falar, você vai implementar? Cuidado com isso, atenção nisso, olha isso, né, uma priorização. Alguns elementos para a gente facilitar na implementação. Então, essa é mais ou menos a estrutura do livro. É uma compactada do livro Field Guide, né? Tinha muita coisa, muito mais coisa para incluir no Guia Prático, que a gente acabou não incluindo por causa da limitação da editora. A edição em espanhol, para você ter ideia, são 4 volumes. Então, a gente ampliou e é mais fácil você comprar 4 volumes do que comprar um volume de 400 páginas, né? 480 páginas. Então, você vai lá, 180, mais 180, mais 180. Então, você consegue digerir mais fácil. Esse livro tem a edição impressa,
tem 370 páginas, né? Bastante grande, bem grande também, mas é muito exercício, é prática, para a gente começar a pensar nesse princípio. Não só ler e pô, acabou. Não, você vai lá e pega um caderninho, você tem que ler esse livro com um caderninho do lado, para começar a fazer exercício, anotar suas ideias, perguntar para outras pessoas. É uma jornada, né? E a mensagem mais importante, não tem linha de chegada. Então, se você acha que você vai chegar, não tem. Porque quanto mais você estuda, mais você expande a consciência. Quanto mais você expande a consciência, mais você reavalia o que você fazia e faz melhor. E, para mim, essa é a mensagem mais importante. A gente está aqui para quê? Para crescer, para abrir, aumentar a consciência, olhar o que a gente fazia ontem e fazer melhor amanhã. E continuamente desenvolver. E continuamente fazer isso em grupo. Por quê? Sozinho, eu sei o que eu sei. Em grupo, eu sei uma parte, Marcelo sabe outra, o Márcio sabe outra, cada um sabe um pedaço e a gente faz isso mais forte. Então, essas conversas, se a gente olha as empresas que mais cresceram nesse movimento capitalismo consciente, são as empresas que mais conversam e mais escutam. Esse que é o bonito, né? Você sabe, deixa eu confessar aqui publicamente também, tem um termo que se usa muito aí, em todas as dimensões, que é, precisamos conscientizar as pessoas. Isso sempre ficou entalado na minha garganta e você matou essa charada na primeira vez que eu tive aula com você. Não existe conscientizar, existe elevar o nível de consciência. Então, assim, eu não sei, daqui a pouco eu quero abrir o microfone aí para quem quiser perguntar também, mas eu acho que é claro um crescimento, não na intensidade, não na velocidade que a gente gostaria, mas é claro um crescimento do nível de consciência de que se o barco afundar, morreremos todos. Você acha, não? Com certeza. O planeta continua. Quem não vai estar aqui somos nós. Então, a pergunta é, o que a gente vai fazer hoje para começar a melhorar nossa chance de continuar aqui? Porque, assim, o planeta vai continuar. Como se a gente continuou sem os dinossauros e vai continuar sem esses dinossauros se a gente não evoluir. Senão a gente vai virar dinossauro também. Essa assim, é natural, é a realidade nossa. Tá certo? Diego aqui colocou, Thomas, como você vê o papel do Estado, poder público nessa transição? Ter uma liderança, presidente, governador, prefeito, com esse perfil, ajudaria a acelerar ou depende de uma mudança na cultura empreendedora de baixo para cima? Pergunta do Diego aqui no chat. Tudo ajuda. Na verdade, assim, o empreendedor, o que acontece? Quando o Uber chegou no Brasil, ele achou que podia ignorar o governo. A gente não pode, a gente está junto, a gente é ecossistema. Se ele não ignorasse o governo, fala para você, se o Uber chegasse, toda segunda-feira para o prefeito, eu te apareço aqui com uma lista de todas as viagens, me fala quanto é o imposto, eu te pago às 10 horas da manhã, eu deposito na sua conta. Você acha que eles iam proibir o Uber ou não? Então, não fez isso com o governo, então o que o governo fez? Proibiu o Uber, tem outras razões também, mas o Uber gastou todo esse dinheiro com advogado caro, então gastou o dinheiro do mesmo jeito. Em vez de pagar imposto, entrar no sistema e começar a mudar o sistema operando desde o sistema, não, ignora, você começa a criar problema para você mesmo. Então, esse que é o desafio. Todo mundo faz parte da solução e do problema. Então, como é que a gente muda? A gente tem que mudar tudo ao mesmo tempo. Não adianta mudar só uma coisa. Se a gente parar para pensar, antes da privatização, metade das pessoas jurídicas não tinham linha telefônica. Imagina hoje que todo mundo tem um celular na mão, você liga para qualquer um no mundo diretamente no celular. Como é que a gente operava antes? Daqui a um tempo a gente vai olhar e falar, imagina que todo mundo tinha um celular, hoje a gente tem 5. Não é? Um embutido, um na mão, um em casa. Não, você está louco. Então, a gente vai evoluir, como sem isso, a questão é se dá tempo. Então, como é que a gente faz? A gente só vai conseguir mudar se a gente começar a tomar decisões empresariais para ajudar essa mudança. Tomar decisões pessoais para ajudar essa mudança. Eu contrato, como eu contrato, quem eu busco como fornecedor, como é que eu desenvolvo. Lembra a coisa do IDH? Ou a gente estende a mão para quem não tem, para trazer para dentro do jogo que tem, ou a gente cria 2 times. O que tem nos Estados Unidos? Não tem o muro com o México. Eles criaram outro muro, os que têm medo e os que acreditam. Então, tem um cara que vai e põe medo num monte de gente, e vai outro cara que fala, cara, a gente pode ser melhor que isso. A gente tem um muro invisível, que é muito pior. Não é só a desigualdade social, é ignorância. Cada país chama de um jeito, mas tem uma divisão.
ou nós que temos um IDH mais alto, vamos lá, esticamos o braço e incluímos alguém para evoluir a massa crítica, para ter uma massa crítica maior, ou senão a gente vai ficar para trás. O planeta continua. Legal. Caixão não tem gaveta. Gostou dessa, né? Eu adorei. O Damien, se for o Damien lá de Valinhos, que não está com o sobrenome aqui, Damien, um abraço. Ele está perguntando essa ISO 26000, Corporate Social Responsibility, endereça aí o capitalismo consciente? Olha, lembra do incompleto? Tudo isso ajuda. Quando você olha o ESG, Environment, Social e Governance, qual era o tripé da sustentabilidade? Pessoas, planeta e lucro. O lucro é governança, porque agora importa como você ganha o lucro. Pessoas virou social, porque é mais do que só pessoas. E o planeta virou ambiental, mas o planeta é o mais importante, a gente só tem um. Então, assim, tudo é uma evolução. Qual é a evolução máxima? O que eu gosto de ver como o mais atual hoje, o mais provocador, é a economia da rosquinha. A gente precisa oferecer um alicerce social para todo mundo. Qual é o mínimo? Até o limite máximo ambiental. A gente não pode exceder o limite máximo ambiental, porque senão a gente destrói a nossa capacidade de estar aqui amanhã. Mas sem o alicerce social mínimo, a gente destrói a nossa capacidade, nossa chance de continuar fazendo a mudança. Porque a gente cria dois grupos de pessoas. Os que estão abaixo do alicerce mínimo e os que estão acima do alicerce mínimo social. Então, acho que tudo isso ajuda. Por quê? Só o ESG, só a ISO, uma empresa que tem muito dinheiro consegue a ISO. Você fala, Ambev consegue o ESG perfeito, o melhor relatório. A gente quer mais Ambevs? Talvez não. Não, olha, né? A Denise falou não. O negócio tá lindo aqui. Tem até Juarez aqui trazendo música do Belchior aqui na tela. Música linda, né, Juarez? O Márcio Lário, 10 milhões de mês, igual o novo mercado. O que você acha disso aí? Márcio Lário, tá do seu lado aqui na tela, aqui, ó. É isso aí. Aparecendo aqui, dá um tchau aí, Marcião. O grande desafio, com a questão das MEIs, a gente tem trabalho suficiente, não tem emprego. Então, como é que nós ajudamos uma MEI a se tornar uma empresa? Né? Como é que eu pego 1%, 5% de alguma categoria que eu compro como empresa e falo, eu vou dedicar isso a desenvolver um fornecedor novo? Ajudar esse cara, vou ser a primeira marca desse cara para ele ir mais e desenvolver e crescer e contratar mais gente. Então, é isso que a gente precisa. Como empresário, como empreendedor, como líder de empresa, de organizações, a gente precisa começar a tomar decisões de falar, eu estou comprando tudo da China ou eu estou comprando tudo daqui? Ah, mas comprar daqui é mais caro. Se a gente nunca comprar daqui, a gente nem vai ter a chance de comprar daqui. E a gente vai ser dependente da China ainda mais. Então, está na hora de a gente parar e olhar para baixo, no nosso pé, onde a gente está pisando, e falar, quanto eu compro daqui? De quem eu estou ajudando? Porque a turma que não tiver dinheiro para comprar aqui, porque a gente está comprando tudo da China, eu não tenho cliente. Então, compra tudo da China, você não vai ter cliente, porque ninguém ganha dinheiro aqui. Então, está na hora da gente começar a reavaliar, e se não começar a produzir agora aqui no Brasil, daqui a 20 anos não vai ter nem talento para produzir no Brasil. A Argentina, a indústria está indo embora. Daqui a pouco eles não vão ter o talento lá para produzir mais nada. Vai acabar, vai virar uma província nossa, pelo amor de Deus, eles têm que ser fortes. A força da América está na força de cada país, a força do Brasil está na força de cada município. Não adianta a gente ter um monte de Venezuelas ao nosso redor. Ô, Thomas, você também tem uma opinião que eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi numa aula sua me fez pensar muito, né? Que eu vou ajudar lá uma entidade que está lá na África e tal, ou fazer aqui no meu entorno e tal. Você tem uma narrativa muito interessante sobre como é que se cria ciclos virtuosos, mas que parem de pé. Fala um pouco disso aí. Está no livro também essa sua visão de que a gente tem que começar a espiral? Então, essa é a parte importante, né, de como você cria os círculos virtuosos, né? Como você faz com que cada iniciativa fomente a seguinte e gere valor para o ecossistema como um todo. O grande risco é você deixar esse ciclo aberto, onde você não consegue, de alguma forma, falar, vou plantar árvore na África. Cara, a gente tem África aqui no Brasil também, vai um pouquinho para a periferia, você vai ver onde que tem os mesmos problemas sociais, ambientais, ecológicos, tudo. Então, o que a gente tem que fazer
é a máscara primeiro na gente. Então, acho que essa coisa de formar o ciclo, fazer o ciclo virtuoso é colocar a máscara primeiro na gente, olhar essa iniciativa de contratar uma MEI, ajudar o cara da MEI virar uma pequena empresa, né? Essa é a força. Aí, cada um tem a sua África. A gente tem a África em várias dimensões, não menosprezando, desprezando a África, tem muita coisa boa lá, mas, assim, a gente tem áreas de muita carência, muito desafio, muito... E a gente tem que começar a pensar e não procurar o mais barato. A gente tem que pensar em procurar o melhor para o nosso futuro. Não é nem o melhor para hoje, para amanhã, é o melhor para o nosso futuro. Como é que eu começo a desenvolver fornecedor? Se eu não desenvolver fornecedor, eu vou estar dependendo da China. Se eu estiver dependendo da China, eu não tenho gente ganhando salário para comprar meu produto. Então, esse é o ciclo exatamente vicioso, né, de não fortalecer o meu ecossistema. Então, como é que a gente é local e global? Como é que a gente se junta em centros que nem na China, que você tem centros de especialização de inteligência artificial, robótica, e ali, daqueles centros, eles competem com a Suíça, com a França, com a Alemanha, com os Estados Unidos. Então, isso é juntar essa turma. Mas não quero trabalhar com inteligência artificial. Se muda de cidade, vai para outra cidade. Arruma. Então, o que a gente precisa, através das universidades, de novo, é o ecossistema trabalhando junto. Como é que o governo trabalha junto com as universidades, com as empresas? A gente acha que o governo tem que melhorar a educação. Como é que as empresas começam a adotar escolas? Em vez de dar uma bolsa para o aluno, vamos dar uma bolsa para o professor. Esse professor é bom, ele não pode fugir da escola. Porque um professor bom, ele muda 30 pessoas. Um aluno bom ganha progresso e prosperidade. Se eu dou uma bolsa para um aluno bom, ele vai sozinho, vai estudar lá em Harvard. Se eu dou uma bolsa para o professor, eu crio 30 empreendedores, 30 vidas que podem mudar o Brasil. E acho que esse é o nosso grande desafio, de começar a olhar no potencial que a gente pode criar a longo prazo, não a curto prazo. Ô, Thomas, uma outra faceta dessa discussão, né, da jornada é na prática mesmo, né? Semana passada a gente fechou um negócio pequeno com uma empresa, uma palestra, um discurso, um ciclo e tal. Aí veio o contrato e tal, pagamos em 90 dias. Quando chegou na minha mão, eu falei, não, beleza, putz, a gente, né? Mas eu falei, cara, como é que alguém que não tem condições que não, né, fecha negócio com uma empresa dessa? E eu me lembrava, eu já, no meu tempo de telecom, negociei com muita rede de varejo, tem inclusive uma revista Exame de 2000, 2001, que era assim, a ditadura do varejo. Quantas empresas, as grandes cadeias varejistas já não quebraram, né? E é interessante olhar falando de longevidade, muitas dessas que estavam naquela matéria hoje viraram aí, não digo irrelevantes, mas perderam o bonde, hoje não são mais tão grandes assim, né? Agora, é incrível, eu estou falando de 2000, 2001, ainda hoje, eu não vou citar nome aqui, obviamente, mas uma empresa que eu respeito pra caramba, 90 dias para pagar um negócio desse valor, tem muita gente ainda que não virou a chave, né? Olha, é tão triste isso, de novo, é abuso, isso é agência financeira, né? Quando uma empresa grande que tem acesso a um crédito mais barato paga uma empresa menor em mais de 90, mais de 30 dias, isso é jogando, que a gente está jogando é banco imobiliário, né? Levar o outro à falência financeira. Vou aproveitar a outra falência, já falo do Black Friday aqui, né? Isso é tão grave que a Colômbia está discutindo uma lei que o prazo máximo de pagamento é 30 dias. E aí acabar essa palhaçada. Se entrar uma lei, porque se a gente não operar de uma forma consciente, os agentes reguladores vêm e criam uma lei maluca. A lei de resíduo sólido, que a gente não consegue, a gente não dá conta de responder, é a melhor do mundo, mas não adianta. A gente não tem capacidade técnica de conhecimento de nada para implementar isso, então não adianta. Né? Supermercado que te paga em 90 dias e te desconta 15%, 20% de desconto financeiro? Que desconto é esse? Por que você não pode ser transparente? Se você investigar mais profundamente, é evasão fiscal. Porque a hora que o cara paga menos, paga de outro jeito, ele recolhe um imposto maior e paga menos, ele devia estar recolhendo menos imposto e pagando mais imposto. Então, ele está fazendo um jogo, jogando nas costas do fornecedor o imposto que não devia estar sendo recolhido e ele devia pagar mais. Então, assim, é um joguinho muito sem vergonha, né? É medíocre, é jogar banco imobiliário. Aí até convido todo mundo aqui,
prestes da Black Friday, eu tenho certeza que aqui é tudo pessoas muito conscientes, ninguém comprou nada que não precisa, né? Todo mundo só compra as coisas que precisa, né? Aí chega na Black Friday, você compra 5 camisas pelo preço de uma e põe, junta com as 37 que você tem no guarda-roupa, fala, nossa, agora eu tenho 43 camisas. 42 camisas. Por que eu tenho tanta camisa? Isso se chama falência moral. As empresas fazem você comprar o que você não precisa. A coisa mais cara no mundo é você comprar uma coisa que você não precisa. Então, fica a dica aqui. Black Friday, está precisando de alguma coisa? Aproveita a pandemia. Quanto que a gente passou sem consumir? O que a gente realmente precisa? O Teshima e o Juarez aqui dizendo que as telecoms pagam 90, 120 dias. Um deles até diz que já deixou de fazer negócio por causa disso. Agora tem uma pergunta aqui, eu não me atrevo a ler esse nome, do Stefan. Até que ponto o sistema alemão Sociale... Me ajuda aí, Stefan, liga o microfone. Marktwirtschaft... Não. Soziale Marktwirtschaft é o sistema oficial da economia, como ela está estruturada. Até que ponto isso se aproxima do capitalismo consciente? Então, Stefano, eu parto do seguinte princípio. A Europa avançou de uma forma tão grande nos benefícios sociais, no cuidado do indivíduo, mas ele não tem a conexão emocional. O que falta é um propósito. Então, tem muito jovem que fala, eu não quero trabalhar na Siemens, eu não quero trabalhar na BASF, na Bayer, na Bosch, nessas grandes empresas bacanas, centenárias alemãs. Eles querem alguma coisa que toque o coração, que resolva um problema. E as pessoas que trabalham nessas empresas, elas têm semana de 30 horas, elas têm 6 semanas de férias, elas têm plano de saúde até para o neto. Então, elas têm tanto benefício social, tanto benefício, que é que nem a gente fala as algemas de ouro. Eu estou preso, mas o meu coração não está aqui. Eu estou preso à quantidade de benefícios que eu recebo, mas o meu coração está fora. Está pensando em outra coisa. Quando você pega uma pessoa de coração e alma, vem trabalhar para fazer uma diferença no mundo, você consegue mais de 100% de engajamento. Essas pessoas trabalham com 50% de engajamento, porque saiu, desligou a chave e vai para casa e não sabe nem mais o que está acontecendo lá. As pessoas que vivem e acreditam no trabalho que fazem, elas estão vivendo, elas só têm uma vida, não têm duas vidas. Elas estão no trabalho fazendo o que amam e estão em casa pensando no que elas fazem, no que elas amam. Então, é uma vida só. O que criou essa abordagem social, que é muito forte, muito positiva, mas está faltando alma nessa intenção. Da mesma forma que a competitividade dos Estados Unidos cria um outro monstro. Então, de novo, não é um ou outro. Como é que a gente junta os dois? Como é que a gente aproveita esse momento de pandemia e fala, acabou, vou negociar com um contrato que a partir de todo o resto da vida da minha organização, a gente vai ter semana de 4 dias. Para quê? Quando a gente puder contratar mais alguém, a gente aumenta a chance. A gente não vai contratar 20%, mas talvez a gente contrate 2, 3 pessoas, porque vai ter muita gente desempregada. Esse é o momento da gente repensar. Ah, semana de 4 dias? Ótimo. Tem gente que trabalha de segunda a quinta, tem gente que trabalha de terça a sexta. Ou quarta a sábado. Tem 2 dias de overlap ou 3 dias de overlap. A gente tem que ser criativo para ajudar quem está ficando de fora. Porque a gente teve um estrangulamento social. E aí, o que você faz? Ah, eu vou pagar um monte de benefício, eu prejudico a empresa. O que eu crio? Eu tenho que ser mais criativo. Eu tenho que ser mais, assim... Por isso que a conversa é muito importante. Como é que a gente escuta mais os stakeholders? Porque as soluções não vão vir. Eu não tenho a solução. Ninguém sozinho tem a solução. Junto, a gente tem um pedaço da solução. E quando a gente começa a chamar os outros para participar, esse é o nosso problema. Topa fazer isso? Porque eu tenho certeza que todo mundo conhece alguém desempregado. Alguém que está passando dificuldade. E se chegar uma empresa e falar, a gente vai trabalhar semana de 4 dias, porque quando a economia melhorar, a gente não quer estender o horário de trabalho. A gente quer ter a chance de contratar mais um, pelo menos. Talvez não dê para contratar os 20% que a gente reduziu a jornada, porque também vai aumentar a eficiência. A Microsoft já fez isso no Japão antes da pandemia. Então, o que vai acontecer? Vai melhorar a eficiência, mas vai abrir a chance de contratar
talvez mais 1%, não os 20%, mais 1%. E esse 1% faz uma diferença gigantesca na vida desse 1%, da família desse 1%. Então, a gente precisa muito de conversa, de escuta e de criatividade. Cara, não sei se você viu, mas ó, já estouramos o tempo aqui, meu Deus do céu. Papo gostoso. Vamos marcar outra. Tem que marcar outra. O capítulo 2. Cara, batemos 60 pessoas aqui na sala, não sei quantas estão no Facebook. Eu tinha deixado uma pergunta da Jaqueline Corá por último, ela já estava lá atrás. E eu queria te fazer, a pergunta dela é quando que vai ter um curso? Então, Thomas, quando que vai ter curso? Quem quiser ter mais contato com o tema, quem quiser te contratar, seja para uma palestra ou para você medir a jornada e começar a jornada do capitalismo consciente, como é que faz? Se você puder deixar seus dados aqui também depois no chat, para quem quiser esticar essa conversa. E aí, a sua mensagem final para nós, para a gente encerrar o nosso gostoso bate-papo de hoje. Vive um momento único na história da humanidade. A gente tem a chance de estabelecer o futuro da humanidade com o que a gente faz hoje, com o conhecimento que a gente tem. É o momento da história da humanidade com mais gente, com formação, nível superior, maior índice de escolaridade da humanidade, o maior acesso a conhecimento, conteúdo da história da humanidade. Se a gente não conseguir se juntar para resolver um problema, a gente não vai ter futuro mesmo. Então, assim, esse é um convite para a gente começar a conversar mais, juntar mais, discutir, chamar fornecedor, chamar cliente, para ter ideia. Quando começou a pandemia, cancelaram tudo, porque a minha atividade era presencial. A única que não cancelou foi o México. E a gente fez o curso online, à distância, e foi muito melhor. Agora, o que a gente está percebendo é que a gente precisa fazer um encontro de celebração, um ritual de fechamento. Por quê? O experimento virtual de 2 dias para 9 semanas, de 2 horas por semana, permitiu que todo mundo aprendesse muito mais, tirasse dúvida, aprofundasse, trabalhasse durante um intervalo e outro. Então, o que está acontecendo? A gente está percebendo que a pandemia despertou a gente para as coisas mais importantes. A gente não precisa estar em todo lugar todo o tempo. A gente precisa estar para celebrar. Então, o escritório não vai ser igual cadeira para todo mundo. A gente vai ter espaço de celebração. Então, não vai ter, a gente não precisa estar no escritório. A gente aprendeu a conversar, mas a gente ainda precisa socializar, a gente precisa celebrar, a gente precisa se encostar, chegar junto, olhar no olho. Então, a minha chamada aqui é para a gente aprender com o que a gente tem hoje. É duro? É muito difícil. É muito difícil. Não é fácil. Não é fácil para ninguém. Mas aprender com o que a gente está vivendo hoje e criar a forma que a gente vai começar a operar a partir de amanhã. Porque a gente tem todas as ferramentas na mão para fazer isso acontecer. Melhor do que ninguém na história da humanidade. Thomas, se puder deixar aí seu e-mail, os contatos para quem quiser te contratar, para quem quiser saber dos cursos aí, deixa seus contatos. Cara, incrível, eu queria agradecer de coração, até em respeito ao tempo aqui, já estouramos 7 minutinhos, mas agradecer aos 60 que estiveram aqui com a gente, a você que está nos assistindo aí no Facebook da Inova São Paulo, da Inova Campinas. Para mim, sempre uma honra, sempre aprendo uma coisinha a mais com você, é sempre bom te ouvir. E é isso, vamos seguir a jornada, porque teremos grandes desafios pela frente, mas com certeza com o capitalismo consciente na cintura, vamos dizer assim, nem na mochila, é na cintura, a gente consegue, passito a passito, melhorar a nossa comunidade, nosso país, nosso planeta. Thomas, muitíssimo obrigado. Cara, obrigado demais você abrir sua agenda aí para estar com a gente aqui. A todos também desejo uma ótima noite. Se cuidem, que a loucura ainda não passou. O Thomas já colocou aqui. Colocou seu contato aqui na tela, Thomas? Coloquei o e-mail aí para você, quem tiver dúvida alguma coisa, tem um contato aí, o e-mail join@cbjourney.com. Tá certo? É a jornada, não tem linha de chegada. Então, isso aqui começa, e aí tem que arrumar um grupo para continuar, porque não pode depender de mim, e o que a gente quer é que todo mundo seja interdependente. Legal.
Olha, vários elogios aqui, parabéns, obrigado Legal. pela aula, ideias luminosas. Gente, valeu, obrigado a todos. Esperamos que essa 1 hora aí, que cada um abriu mão de estar com a família, que tenha valido a pena. Para mim, valeu muito. Thomas, mais uma vez, muito obrigado. Até uma próxima. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.